Fala pessoal, sejam bem-vindos ao MedEcon, o podcast onde os médicos avaliam a anatomia do Homo econômicus. Eu sou Daniel Heringer. E eu sou Carlos Bernini. E juntos estaremos conversando sobre uma coisa super interessante. Qual que é, Daniel? Hoje a gente vai conversar sobre o sistema dual, o modelo do sistema dual de pensamento. Ah, isso é muito legal. A gente vem conversando essa semana o tempo todo aí, eu tô sabendo que você tá apaixonado por esse modelo. Explica pra gente aí por cima, ou por baixo, ou pelo meio, do jeito que você quiser a respeito do sistema dual. Carlão, eu curto muito esse tema, vou te ser sincero. Quando eu descobri esse negócio, eu achei aquele trem sensacional, porque apesar de não ser um modelo perfeito, a gente sabe que não é um modelo perfeito, ele é uma narrativa que simplifica muito o jeito da gente entender o mundo, o jeito da gente entender como a nossa cabeça funciona para a gente tomar melhores decisões. Então, a ideia do sistema dual é mais ou menos o seguinte: a nossa cabeça funciona em dois sistemas de processamento. Um processamento mais alto, que é um processamento mais complexo, que a gente associa mais à racionalidade, ele é mais lento, demanda mais esforço, ele é mais intencional. E um sistema mais rápido, é o sistema 1, o sistema que a gente chama de automático, o sistema intuitivo, que é baseado em heurísticas. E a gente vai variando aí durante o dia, né, durante a nossa vida. De vez em quando a gente está usando o sistema 1, de vez em quando a gente está usando o sistema 2. Por quê? O sistema 2 gasta muita energia. E a gente sabe que o cérebro gasta energia pra caramba. E para economizar um pouco de energia, ele acaba utilizando o sistema 1. E, Carlão, para a gente entender de maneira rápida e prática aí como que funciona esses duplos sistemas, eu vou te pedir para responder uma pergunta muito rápida, muito fácil. Eu preciso que você acompanhe aí comigo e faça essa conta. Vamos imaginar que você está passando. Vamos imaginar que você está passando ali na calçada e aí em frente a uma loja de brinquedo. E aí você vê lá um anúncio. Um taco de beisebol mais uma bola custam R$1,10. Você sabe que o taco custa 1 a mais que a bola. Quanto que custa a bola? Essa pergunta você tem que responder rapidamente ou de forma lenta? É uma pergunta bem capciosa. Vamos lá, pessoal. Quem respondeu de forma rápida, eu tenho certeza que respondeu que a bola custa 10 centavos, Carlão. Certeza. Absoluta. E assim, a boa notícia é porque essa pessoa está no mesmo nível que o pessoal da Harvard, o pessoal do MIT, porque todo mundo responde 10 centavos de primeira. Mas se você parar para pensar lentamente, cara, a porcentagem eu não me lembro. Então, foi entre 60% e 50% dessas pessoas de nível superior, Harvard, MIT, etc. Realmente não é uma coisa tão infrequente, por mais que as pessoas sejam capazes de processar melhor os dados, a confiança na heurística e nos vieses são muito grandes. Agora eu vou te fazer uma pergunta rapidinha, porque a gente vai começar a comentar um pouquinho a respeito dessas coisas, mas eu aposto que muita gente não sabe o que é heurística, Daniel. Pelo amor de Deus, senão o pessoal vai querer matar a gente aqui. Não, Carlão, heurística, se a gente for discutir heurística, acho que vai ter que fazer um episódio inteiro. Mas se fosse resumir em uma frase, heurística é uma regra rápida que a gente usa para generalizar os problemas, tá? Então, é uma coisa assim, não funciona para tudo, mas a gente acaba utilizando porque resolve várias coisas. E assim, esse é basicamente a base do sistema 1. Tá? Por quê? O sistema 1 é o sistema rápido, automático, econômico, que toma uma decisão que resolve a maioria dos problemas. E se a gente for pensar, na maioria das vezes, ele veria bem esse problema aí do taco, né? Do 1,10 e do... Na maioria das vezes, se a gente fosse usar alguma heurística, né, de subtração, a gente ia saber que um custa e outro custa $1. Nesse caso, não, né? Se a gente for pensar, se custa 10 centavos, se custa $1 a mais, tem que ser 5 centavos e 1,5, né? 5 centavos a bola, 1,5 taco.
a gente consegue chegar nessa conclusão se a gente parar para pensar. Ou seja, se a gente ativa o sistema lento, a gente consegue. Mas o sistema 1, ele resolve a maioria dos casos. Às vezes ele não resolveu. Bem, vamos pensar aí, Carlão, pensa em que casos aí na área da saúde, quando que a gente tem aí casos que a gente usa o sistema 1 e quando que a gente usa o sistema 2? É muito interessante a respeito disso, porque você acaba usando na prática muito o sistema 1, né? O sistema 1 é aquilo que você vai usar na grossa maioria das vezes, em que você vai transformar o seu atendimento numa coisa automática. Então, a partir do momento em que aquele paciente tem sinais e sintomas que se encaixam num padrão, e é isso que é interessante no sistema 1, então ele padroniza. Então, toda vez que ele cabe direitinho naquela caixinha, você vai classificá-lo como aquilo, e você vai conduzi-lo como aquilo. Então, uma pessoa com dor abdominal, que difusa, que vai para o umbigo, isso aqui talvez seja uma colicistite. Então, ele se encaixou uma colicistite. Então, ele se encaixa naquilo, e a partir daquele momento você vai tomar condutas em cima daquele ponto. Então, você vai pedir exames, você vai fazer tudo. E você não vai levantar aquela grosso número de diagnósticos diferenciais. Você acaba encaixando em blocos e vai excluindo esses blocos da sua frente. Então, no final das contas, o médico acaba confiando bastante no sistema 1, né? E o sistema 2, ele é deixado para os casos mais complexos, e na qual que você tem a interferência de vários sistemas e que você não consegue encaixar nessas caixinhas, né? E é bem interessante, tanto é que eu trouxe aqui para vocês um trabalho, vou compartilhar aqui a tela, onde um grupo de estudiosos pesquisou a respeito eles pegaram em cima de um grupo de patologistas, tá? E eles fizeram o quê? Eles testaram em cima de slides com doenças o que acontecia do ponto de vista de vieses e heurísticas no caso em cada slide, em cada decisão e tudo mais. E o que a gente percebe no final das contas é que realmente existe uma super confiança nos sistemas de vieses e de heurísticas nos participantes. Então, mostrando exatamente isso que eu estou te falando, que as pessoas vão confiar nesse sentido automático da decisão. Então, o médico ele tende a ser automatizado, né? Ele tende a agrupar rapidamente o que é aquilo e rapidamente jogar no sistema que aquilo pertence a essa caixinha, então deve seguir essa sequência, né? E isso realmente é o que você vê na prática. Esse estudo aí dos radiologistas é muito legal, né? Eles pegaram os radiologistas, mostraram várias imagens e testaram o quanto eles estavam super confiantes ou subconfiantes, né, Carlão? Exatamente. E aí você começa a entender que uma coisa que é muito importante, né? Então, se a gente salientar aqui o nível 3 e o nível 2, é que conforme o maior treinamento, né, dessas pessoas, elas vão tendo, inicialmente, no nível 1 aqui embaixo, uma confiança exagerada no seu conhecimento. Aí depois você tem uma retração da curva, então se você normalizar o nível 2 aqui, provavelmente você vai ter uma média mais baixa do que a média do nível dos participantes de nível 1, e depois sobe de novo no nível 3, mostrando muito parecido com o que você encontra no efeito Dunning-Kruger, que quando você tem pouco conhecimento e muita confiança no primeiro momento, aí o pessoal do nível 2 toma muito, acaba errando demais e aprende com seus erros, e aí o pessoal do nível 3, que já passou por muitos erros, muitos acertos na sua frente, começa a ficar confiante novamente. Então, mostrando que realmente é bem interessante como funciona o sistema decisório na cabeça do médico contemporâneo. Isso aí, cara, para mim é um exemplo excelente para a gente discutir o sistema 1 e o sistema 2. Porque o sistema 1 ele é muito bom, várias vezes, é para aquele paciente que você entra assim
E cara, você sente o diagnóstico. É aquele paciente, pô, você já viu, então, você sente, olhou a carinha do cara, já sabe o diagnóstico. Eu tenho um professor de cardiologia que falava nas aulas de semiologia que ele, depois de um tempo, ele começou a diagnosticar pelo corredor. Assim, né? Ele passava no corredor, olhava para dentro da enfermaria e diagnosticava. Essa é intuitivo, assim, é rápido, acerta várias vezes. Só que, quando a gente vai ver, por exemplo, exame de imagem, esse é um caso que o sistema 2, na minha percepção, ele tem um espaço maior. Por quê? O sistema 1 ele vai te dar uma resposta, só que se você ativar o sistema 2 para ser pausado ali, deliberado, gastar energia, avaliando detalhes, você pode deixar passar, né, algumas coisas que fazem muita diferença para o diagnóstico. Então, esse é um caso que, na minha percepção, vale mais o sistema 2. Mas o sistema 1 tem muito espaço, principalmente nos médicos mais antigos, né? Seria a expertise intuitiva. Seriam as pessoas que são capazes de fazer diagnósticos muito complexos, não porque eles viram várias fichas de vários exames e conseguiram pegar todo aquele mundaréu de detalhes e construir uma teoria para aquele diagnóstico. Não, ele o olho, sentiu que é o diagnóstico, às vezes ele não sabe nem explicar a princípio, e depois constrói-se a justificativa do diagnóstico. Agora, mais fácil, né? Primeiro, você pega a noção do todo e depois vai construindo os pedacinhos. Então, os dois sistemas, isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Os dois sistemas, eles são muito importantes. Cada um na sua hora. Se ficar dependendo só de um ou só de outro, vai dar errado. A primeira vez que eu tive contato, cara, com essa teoria da irracionalidade, que a gente usa o sistema 1, eu particularmente me achava uma pessoa muito inteligente, falava, nossa, estou arrasando aqui na escola, vou passar em todos os vestibulares, sou uma pessoa muito racional. Então, a primeira vez que eu tive esse contato com a teoria da irracionalidade, né, eu falei, pronto, já sei o que eu vou fazer, Carl. Eu vou pegar e todas as vezes que eu souber que o sistema 1 estiver atuando, eu vou cancelar ele e eu vou só usar o sistema 2. Mas, cara, isso aí não funciona. Porque o sistema 2, ele precisa de muitas informações para funcionar bem. Você precisa ficar coletando informação para trazer ali, como se fosse uma planilha. Enquanto o sistema 1 é como se ele já tivesse trocentas planilhas lá no background, e ele simplesmente coloca todas as informações rapidão, e você já consegue tomar uma decisão. Um exemplo prático que acontece no dia a dia, de que o sistema 2 não vai te ajudar, a gente precisa depender do sistema 1. Quando o paciente está emocionalmente instável. O paciente chega, senta, conta alguma coisa, e ele começa a encher o olho d'água, e você vê que a voz dele está embargando. Cara, se você for só depender do sistema 2, é capaz que você nem percebe aquilo, nem consegue perceber aqueles sinais o suficiente, né? E trata de uma maneira qualquer, né? Trata como se fosse mais um paciente, mais uma consulta dentro daquele padrão. Mas aí o sistema 1 entra em ação, ele reconhece todos aqueles sinais, ele vai te permitir os recursos de lidar com aquele paciente, acolher, né, aquele sofrimento, e assim você vai conseguir muito mais conexão com melhores resultados, né? Então, esses são alguns exemplos que eu imagino que destacam aí a função tanto do sistema 1 quanto do sistema 2 e como a gente pode balancear eles aí para ter melhores comportamentos. Eu vou deixar você com a pulga atrás da orelha agora, já que você citou essa parte psicológica do paciente. Essa parte, quando a gente fala de dados psicológicos, dados emocionais, eles são muito difíceis de serem quantificados. Não é que nem o exemplo que a gente deu do taco, que você, sabendo modelagem matemática, que você vai fazer a conta 1 mais x igual a 1,10, e aí você vai chegar que o x, na verdade, é 5 centavos e não 10 centavos. Aqui você não tem como fazer isso, você não tem como quantificar. Então, nesse ponto, você dá pane no sistema 2. Porque você realmente não tem informações precisas. E toda vez que você deixa de ter informações precisas,
a resposta do sistema 2, ele entra em pane. E normalmente o que ele faz? Ele joga de volta para o sistema 1. Da mesma forma, quando o sistema 1 não reconhece o padrão, ele entra em pane, e o que ele faz? Opa, joga para o sistema 2. Ó, aqui eu não reconheço o padrão, quem vai resolver é o pensamento crítico, é o pensamento analítico. O pensamento analítico fala, pô, eu não tenho como mensurar isso, então eu não tenho como dizer o que o paciente está acontecendo, se ele está desabando aqui, se ele não está, se isso aqui é muito, e aí vai para o quê? Para sensações, e aí joga para o sistema 1. Então é bem interessante quando você pensa desse jeito, e o exemplo que você traz é muito legal, exatamente para mostrar quando os dois falham, né? Então o sistema 1, ele falha quando não reconhece aquilo, tá? E tanto que muitos dizem que o bom profissional é aquele que sabe automatizar a grande parte dos processos, mas ele tem os triggers para saber que aquele processo não está perfeitamente encaixado naquela casinha, e ele precisa jogar para o sistema 2 para uma análise melhor. Enquanto que o sistema... Então, assim, você precisa realmente ter a confiança nos dois sistemas. E isso está sendo até mimetizado, e aí eu trago um artigo para vocês aqui, que até mesmo na inteligência artificial, o pessoal está pensando em mimetizar isso. Então, aqui é uma pesquisa do MIT falando que os médicos confiam não apenas em dados, mas também na sensação realmente de que aquilo não está indo para o mesmo lugar. E eles acabaram entendendo, e aí depois se vocês quiserem dar uma olhadinha a respeito disso, eles acabaram entendendo que vale a pena sim recriar isso na parte de inteligência artificial. E mostrando que essa dualidade é bem interessante. E eu acho... E agora você tá uma cultura meio pop, meio geek, e pode ser geek bem demais. Existe um anime chamado Evangelion, que é um dos animes mais marcantes da década de 90. Ele é meio maluco, ele tem uma série de componentes psicológicos no meio, ele é bem denso do ponto de vista psicológico, e é bem interessante que existe um computador, um supercomputador, né, chamado Maggie. E o Maggie, ele está dividido em 3, né? Os 3, a cientista que desenvolve esse computador, ela bota 3 aspectos no computador. Então ele tem 3, vamos colocar assim, cérebros diferentes. Então o primeiro cérebro é ela como cientista, então a gente pode falar que é o cérebro tipo 2. E o primeiro, e você tem também ela como mulher, que seria o cérebro tipo 1, que tem todo esse apelo realmente de heurística e tudo. E o terceiro é ela como mãe, né, que vem essa parte de entender sentimentos e tudo mais, e contrabalancear cada uma desses sistemas, né? Então eu acho que vale a pena, se vocês quiserem assistir, é bem legal esse desenho. São 24 Ficou longe aí, do fundo do baú. Mas é bem interessante, mostrando que realmente a gente precisa começar a entender melhor a capacidade humana decisória para talvez até mesmo construir melhores computadores que façam decisões mais apuradas e não tão abrangentes que nem a gente tem hoje. Perfeito. Carlão, acho que o nosso papo foi bom para hoje. Quem começou a ouvir quando entrou no carro aí indo para o trabalho, talvez já esteja chegando. Então a gente deixa a última reflexão aí. Pessoal, você que assistiu, comenta aí embaixo. Será que você lembrou de alguma situação que você usou o sistema 1 quando devia ter usado o sistema 2? Ou usou o sistema 2 quando devia ter usado o sistema 1? Pense em alguma aplicação, pense em alguma decisão que você pode tomar melhor a partir dessa interpretação do funcionamento da sua cabeça. Conta aí pra gente nos comentários, a gente vai adorar conversar um pouco mais com vocês. E é isso aí, eu fico por aqui. Forte abraço. Um abraço a todos, obrigado pela audiência e comentem aí embaixo, conversem com a gente, que a gente tá louco para saber o que vocês estão achando e as ideias de vocês e para onde a gente deve ir com esse canal.
Um forte abraço, tudo de bom e até semana que vem.